vez aqui o professor Fernando Feitosa de volta. E aí na aula 1, não esqueçam que eu vou estar numerando as nossas aulas de ciências. A gente trabalhou aí alguns conceitos e assuntos vistos por vocês no ano passado. Se não tiverem visto esses assuntos que a gente pincelou na aula passada, eu vou estar revisando de vez em quando, mais coisa muito rápida, porque a nossa grade no 9º ano, a gente vai estar abordando assuntos de física e química, porque serão assuntos vistos por vocês no 1º ano do ensino médio. Estamos terminando aí o 9º ano do ensino fundamental, e aí vocês vão para o 1º ano do ensino médio, e aí a gente vai estar trazendo hoje, na nossa aula 2, alguns assuntos já relacionados à física, certo? A gente vai começar com um assunto bem simples. A gente começa nessa aula hoje, na próxima aula a gente dá mais uma abordagem sobre esse assunto, beleza? Então aí no nosso assunto de hoje, a gente vai ter as propriedades gerais da matéria. E aí explicando o que é matéria, de forma bem simples, bem rápida. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, a gente tem esse pincel, certo? O pincel vai ser um objeto produzido pelo ser humano, utilizou produtos derivados de petróleo, pigmentos de tinta, entre outras coisas, e ele vai estar ocupando lugar no espaço. Logo, ele vai ser um exemplo de matéria. E aí as propriedades gerais dessa matéria, a gente vai ter a massa, certo? Massa vai estar relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. Então a gente vai ter uma certa quantidade de massa para este pincel. Como é que eu vou poder medir esta massa? Se eu não estiver enganado, que a gente nunca tem certeza de nada nesse mundo, eu vou medir a massa desse pincel com uma balança. Nas próximas aulas a gente vai estar trazendo balança nos nossos experimentos. Balança, fita métrica, coisa do tipo que seja necessário para as nossas próximas aulas. Então eu vou medir a massa desse pincel com uma balança, que eu vou dar em quilogramas ou gramas nesse caso. Outra propriedade da matéria vai ser o volume, certo? O volume está relacionado com o espaço que esse pincel ocupa no espaço. Lembrando que a gente já vai para outra propriedade da matéria, em que aquela frase famosa que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo, beleza? Então esse pincel vai ocupar esse lugar aqui nesse momento, outro pincel não vai poder ocupar o espaço desse pincel. A gente vai estar falando aí da impenetrabilidade, certo? Dois corpos não podem estar ao mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo local. Ainda a gente tem, ainda como propriedade geral da matéria, a compressibilidade. O que é isso? A gente pode observar, por exemplo, aí numa bola de futebol, num pneu de bicicleta, onde você pressiona esse pneu de bicicleta, e aí você consegue apertar até um certo ponto, e aí esse pneu volta ao normal. No que ele imprensa, você consegue apertar ele, você vai estar aí com a compressibilidade, uma das propriedades gerais. Mas quando esse pneu volta ao normal, a gente vai estar com a outra propriedade, que é a elasticidade. Alguns corpos, principalmente os gases, eles têm essa capacidade. Você pressiona ele, seja ele qual for o gás, oxigênio ou gás hélio, você pressiona ele, você consegue reduzir o volume dele até um certo momento e ele volta ao normal. Graças a essa descoberta, a gente tem hoje os veículos automotivos mais confortáveis, porque eles aproveitam essa capacidade inflando os pneus com oxigênio, e aí ele vai dar a firmeza necessária. A elasticidade também a gente pode observar em alguns corpos sólidos, como por exemplo o famoso elástico, que você puxa, depois que soltar ele volta ao seu tamanho normal antes de ser esticado, certo? E aí, quando você estica esse elástico, você vai estar utilizando a propriedade geral da matéria, elasticidade, certo? Então, revisando que o nosso assunto hoje vai ser bem rápido, só mesmo para a gente introduzir as propriedades gerais da matéria, porque depois a gente vem com outros fatores relacionados a ela. A gente vai ter massa, matéria, volume, impenetrabilidade, compressibilidade e elasticidade. Elasticidade. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum termo ou sobre algum desses conceitos, entra em contato comigo, que meu nome vai estar, o meu número vai estar lá no grupo da turma, certo? Eu estarei a tarde toda à disposição de vocês.
daqui a alguns instantes eu vou estar lançando a atividade para a gente aprofundar os conhecimentos a respeito disso. E na aula 3 a gente volta com a revisão geral desses assuntos e com a continuidade dele. Beleza? Forte abraço, estudem bastante e até a nossa próxima aula.